A paz do Senhor, irmão, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este é o canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Eduardo Rocha e este canal tem o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Hoje faremos a leitura do dia 19 de maio. Hoje nós teremos a leitura do capítulo 7 ao capítulo 10 de Esdras, onde iremos finalizar o livro de Esdras. Vamos começar? Esdras, capítulo 7. Ora, depois dessas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salom, filho de Zadok, filho de Ahitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia, e ele era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão de Senhor teu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pediram. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netinins, no 7º ano do rei Artaxerxes. No 5º mês, Esdras chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês, ele partiu de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, graças à mão benéfica do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu a Esdras, o sacerdote, o escriba, instruído nas palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do céu, saudações. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir a Jerusalém, vá contigo, porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para indagarem a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram a Deus de Israel, ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, com toda a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, e com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente as oferecerem para a casa do seu Deus, que está em Jerusalém. Porquanto, com toda diligência, comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros e cordeiros, com as suas ofertas de cereais e as suas ofertas de libações, e os oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e teus irmãos parecer bem fazerdes, do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. Os ossos que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, entrega-os todos perante ele, o Deus de Jerusalém. E tudo o mais que for necessário para a casa do teu Deus, e que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E eu, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão na província da além do rio, que tudo quanto vos exigir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, prontamente se lhe conceda. Até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 baços de vinho, 100 batos de azeite, e sal à vontade. Tudo quanto for ordenado pelo Deus do céu, isso precisamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois por que haveria ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos notificamos acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netinins e outros servos desta casa de Deus, que não será lícito exigir-lhes nem tributo, nem imposto, nem pedágio.
E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que possuis, constitui magistrado e juízes, que julguem todo o povo que está na província da além do rio, isto é, todos os que conhecem as leis do teu Deus, e ensina-as aos que não as conhecem. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, com zelo se lhe execute a justiça, quer seja morte, quer desterro, quer confiscação de bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei este desejo de tornar a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que estendeu sobre mim a sua benevolência perante o rei e os seus conselheiros, e perante todos os príncipes poderosos do rei. Assim, encorajado pela mão do Senhor, meu Deus, que está sobre mim, ajuntei dentre Israel e alguns dos homens principais para subirem comigo. Agora, o capítulo 8, irmãos. Estes, pois, são os chefes das suas casas paternas. E esta é a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus, dos filhos de Secanias, dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, segundo a genealogia dos varões, se contaram 150. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Zatu, Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adin, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Zefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. E dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, o filho de Josefias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, que eram os últimos, eis os seus nomes: Elifelete, Jeuel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Otai e Zabude, e com eles 70 homens, ajuntei-os à margem do rio, que corre para Ava, e ficamos ali, acampados 3 dias. Então passei em revista o povo e os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Mandei, pois, chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também Joiaribe e Eunatã, que eram mestres. E os enviei a Ido, chefe em Cassífia. Ele expôs na boca palavras para dizerem a Ido e aos seus irmãos, os netinins, em Casífia, irmãos, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E pela boa mão de nosso Deus sobre nós, trouxeram-nos um homem entendido, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, e Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18, e Asabias, e com ele, Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20, e dos netinins, que Davi e os príncipes tinham dado para o serviço dos levitas, 220, todos eles mencionados por nome. Então proclamei um jejum ali, junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante de nosso Deus, a fim de lhe pedirmos o caminho seguro para nós, para nossos pequeninos e para toda a nossa fazenda. Pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto havíamos dito ao rei: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele atendeu às nossas orações. Então separei 12 dos principais
dentre os sacerdotes, Serebias e Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pes-lhes a prata, o ouro e os vasos, a oferta para a casa do nosso Deus, que o rei, os seus conselheiros e os seus príncipes e todo Israel, que estava ali, haviam oferecido. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro no valor de 1000 dáricos, e 2 vasos de bronze claro e brilhante, tão precioso como o ouro. E disse-lhes: Vós sois santos ao Senhor, e santos são esses vasos, como também esta prata e este ouro são ofertas voluntárias, oferecidas ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que peseis na presença dos principais dos sacerdotes e dos levitas, e dos príncipes das casas paternas de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, e do ouro, e dos vasos, a fim de os trazerem para Jerusalém, para a casa do nosso Deus. Então partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e ele nos livrou da mão dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos, pois, a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. No 4º dia, se pesou a prata e o ouro, e os vasos, na casa do nosso Deus, para as mãos de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles os levitas, Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binuí. Tudo foi entregue por número e peso, e o peso de tudo foi registrado na ocasião. Os exilados que tinham voltado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 67 cordeiros e 12 bodes em oferta pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então entregaram os editos do rei aos satrapas do rei e aos governadores ao oeste do rio. E estes ajudaram o povo e a casa de Deus. Agora, o capítulo 9, irmãos. Ora, logo que essas coisas foram terminadas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, de maneira que a raça santa se tem misturado com os povos de outras terras. Até os oficiais e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu isto, rasguei a minha túnica e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me sentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado atônito até a oblação da tarde. A oblação da tarde. A hora da oblação da tarde, levantei-me da minha humilhação, e com a túnica e o manto rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos ao Senhor, meu Deus, e disse: Ó meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar o meu rosto a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até o céu. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, temos estado em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, à rapina e à confusão do rosto, como hoje se vê. Agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar um restante de escape, e para nos dar estabilidade no seu santo lugar, a fim de que o nosso Deus nos alumie os olhos e nos dê um pouco de refrigério em nossa escravidão. Pois somos escravos, contudo, o nosso Deus não nos abandonou em nossa escravidão.
mas estendeu sobre nós a sua benevolência perante os reis da Pérsia, para nos dar a vida, a fim de levantarmos a casa do nosso Deus e repararmos as suas assolações, e para nos dar um abrigo em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois temos deixado os teus mandamentos, os quais ordenastes por intermédio de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que estais entrando para possuir é uma terra imunda pelas imundícias dos povos das terras, pelas abominações com que, pelas imundícias dos povos da terra, perdão, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não deis vossas filhas a seus filhos, e não tomeis suas filhas para vossos filhos, nem procureis jamais a sua paz ou a sua prosperidade, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa de nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deixaste nesse remanescente. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos, e a aparentar-nos com os povos que cometem essas abominações? Não estaria tu indignado contra nós, até de todos nos consumires, de modo que não ficasse restante, nem quem escape? Ó Senhor, Deus de Israel, junto és, pois ficamos qual um restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti em nossa culpa, e por causa disso, ninguém há que possa subsistir na tua presença. Agora, o capítulo 10, irmãos. Ora, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação, de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava amargamente. Então Seanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elon, dirigiu-se a Esdras, dizendo: nós temos sido infiéis para com o nosso Deus, e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Contudo, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos um pacto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois a ti pertence este negócio, e nós somos contigo. Tem bom ânimo e faze-o. Então Esdras se levantou, e ajuramentou os principais dos sacerdotes, os levitas, e todo Israel, de que fariam conforme esta palavra. E eles juraram. Em seguida, Esdras se levantou de diante da casa de Deus, e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e, chegando lá, não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém, a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém, e que todo aquele que dentro de 3 dias não viesse, segundo o conselho dos oficiais e dos anciãos, toda a sua fazenda se pusesse em interdito, e fosse ele excluído da congregação dos que voltaram do cativeiro. Pelo que todos os homens de Judá e de Benjamim, dentro de 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês. E todo o povo se assentou na praça diante da casa de Deus, tremendo por causa deste negócio, e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhe: vós tendes transgredido, e casaste com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos das terras,
e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu em alta voz, conforme as tuas palavras, havemos de fazer. Porém, o povo é muito, também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora. Isso não é obra de um dia nem de dois, pois somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ponham-se os nossos oficiais por toda a congregação, e a todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, venham em tempos apontados. Cidades casaram com mulheres estrangeiras, e ponham-se os nossos oficiais por toda a congregação, e a todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, venham em tempos apontados, e com ele os anciãos e juízes de cada cidade, até que se desvie de nós o ardor da ira do nosso Deus no tocante a este negócio. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazéias, filho de Tiquivá, se opuseram a isso, e Mesulão e Sabetai, o levita, os apoiaram. Assim o fizeram os que tornaram do cativeiro. Foram indicados o sacerdote Esdras e certos homens, cabeças de casas paternas, segundo as suas casas paternas, cada um designado por nome, e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês, para averiguar este negócio. E no primeiro dia do primeiro mês, acabaram de tratar de todos os homens que tinham casado com mulheres estrangeiras. E entre os filhos dos sacerdotes, acharam-se estes que tinham casado com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. E deram a sua mão, comprometendo-se a despedirem suas mulheres e, achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Immer, Anani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. E dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Netanel, Josabade e Elasa. Dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, este é Aquelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe. Dos porteiros, Salum, Telém e Iri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Ísias, Malquias, Miamim, Eleazar, Asabias e Benaías. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Jeoanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adanias, Jazube, Seal e Jerimote. Dos filhos de Paate, Moabe, Adiná, Aquelau, Benaías, Maazéias, Matanias, Bezaleel, Binuí e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isijá, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão e Euel. Benaías, Bedéias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazu. Dos filhos de Binuí, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinado de Vai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaías. Todos estes tinham tomado mulheres estrangeiras e se despediram das mulheres e dos filhos.
Amém, irmãos? Hoje nós fizemos a leitura do dia 18 de maio, onde nós completamos o livro de Esdras, lendo do capítulo 7 ao capítulo 10 de Esdras. Amanhã iremos começar o livro de Neemias, onde iremos fazer a leitura do capítulo 1 ao capítulo 4 de Neemias. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.